Olha, pode esquecer quase tudo que a gente aprendeu na escola sobre o Brasil antes de 1500. Sabe, aquela imagem de um lugar meio vazio, umas tribos pequenas, isoladas. A realidade, como a gente vai ver aqui, era, nossa, muito mais complexa e, sinceramente, fascinante. Vamos lá, pensa rápido aí. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando se fala do Brasil pré-colonial? Eu aposto que é bem provável que seja algo mais ou menos assim. Essa é a visão clássica, né? Um território gigante, praticamente vazio, com o pessoal vivendo de um jeito super simples, no meio daquela natureza intocada. Só que olha só, as pesquisas mais recentes estão contando uma história, assim, completamente diferente. E essa pergunta é o nosso ponto de partida. A gente vai usar a arqueologia como guia para montar um quebra-cabeça, sabe? E revelar uma imagem totalmente nova do nosso passado. Então, bora lá. O primeiro grande mito que a gente precisa derrubar é esse, o da Terra vazia, pouco habitada. Porque os números, na verdade, os números contam uma história impressionante. Chega a 8 milhões. As estimativas mais altas dos pesquisadores apontam para até 8 milhões de pessoas vivendo aqui por volta de 1500. É gente pra caramba. Só esse número por si só já joga por terra aquela ideia de vazio demográfico. E só para colocar isso em perspectiva, para a gente ter uma noção do que isso significa. Olha só, o território que hoje é o Brasil tinha uma população muito, mas muito maior que a de Portugal na mesmíssima época. Cara, isso muda completamente o jogo, não é verdade? E não para por aí. Essa população gigantesca não era um bloco só, uma coisa única. Era um verdadeiro mosaico de povos. Se liga nisso. Estima-se que mais de 1000 línguas diferentes eram faladas por aqui. A gente está falando de uma das maiores diversidades linguísticas do planeta. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem, ninguém chega e fala "o europeu", como se todo mundo lá fosse igual, né? Alemão é uma coisa, italiano é outra, português é outra. Da mesmíssima forma, não existe o índio. O que existiam eram centenas de nações, cada uma com sua cultura, sua língua, sua própria história. E esse mapa aqui, cara, ele ilustra essa diversidade de um jeito genial. Dá uma olhada em como os grandes grupos linguísticos, tipo o Tupi e o G, ocupavam regiões gigantescas. Não eram umas tribuzinhas perdidas na mata, não. Eram nações que dominavam territórios enormes. Beleza? Então a gente já viu que tinha muita gente e que era um povo super diverso. Mas como é que essa galera se organizava? Pois é, aquela ideia de tribos primitivas também desmorona completamente quando a gente olha para as evidências. Olha só o nível de sofisticação disso aqui. Isso é cerâmica marajoara. A complexidade desses desenhos, a técnica para fazer isso. Isso não é coisa de um povo simples, né? Para chegar nesse nível precisa ter artesãos especializados, gente com tempo para se dedicar a isso e, claro, uma cultura com símbolos e significados muito, muito ricos. E a organização política, como funcionava? Bom, muitos desses povos se organizavam no que os especialistas chamam de chefaturas. Pra gente ter uma ideia, é algo parecido com os gauleses antes dos romanos, ou até com os vikings. Eram sociedades complexas, com líderes, com hierarquia, que conseguiam organizar muita gente para fazer grandes coisas, sabe? Mas sem ter aquela estrutura de um estado formal como existia na Europa. Resumindo, a arqueologia já encontrou de tudo um pouco. Olha só, aldeias gigantescas, que a gente pode até chamar de cidades, com milhares de pessoas morando juntas, encontraram sistemas de agricultura em larga escala e até, pasmem, aldeias fortificadas com muralhas e fossos, o que mostra que sim, existiam guerras e uma organização militar bem complexa. Ok, agora vamos para outro mito gigantesco, o da natureza intocada. Sabe aquela ideia de floresta virgem, que os europeus chegaram e encontraram tudo selvagem? Pois é, também não foi bem assim. A paisagem do Brasil era, em grande parte, um imenso jardim, cultivado e manejado. É isso mesmo que você ouviu. Florestas, campos, rios, tudo era modificado e gerenciado por essa galera. Eles não só viviam da natureza, eles a construíam. E a prova mais incrível disso tudo, bom, ela existe até hoje. E o nome dela é Terra Preta de Índio. É um solo super, super fértil que a gente encontra na Amazônia e que, olha que louco, não é natural. Ele foi criado de propósito ao longo de séculos com uma mistura de restos de comida, cerâmica quebrada, carvão. É basicamente uma bioengenharia ancestral. E é tão sofisticada que a ciência de hoje ainda quebra a cabeça tentando entender como replicar. E aqui fica a grande lição, né?
A relação desses povos com o ambiente não era passiva, de só tirar. Era uma intervenção inteligente, pensada, sustentável. Eles enriqueciam a natureza em vez de esgotar. Uma coisa pra gente pensar e muito hoje em dia. Agora a gente vai viajar ainda mais fundo no tempo. Porque muito antes dessas sociedades complexas todas, os primeiríssimos humanos que chegaram por aqui, eles encontraram um mundo que parece saído de um filme de fantasia. Um mundo habitado por animais gigantescos. Essa linha do tempo aqui mostra uma coisa simplesmente incrível. Olha só, por alguns milhares de anos, os primeiros seres humanos e essa tal de megafauna conviveram no mesmo espaço. Eles coexistiram, até que a maioria desses gigantes acabou desaparecendo lá no final da Era do Gelo. Para começar, se prepara. Imagina dar de cara com um bicho desses. O Glyptodonte. Pensa num tatu, só que do tamanho de um fusca. Uma verdadeira fortaleza ambulante pesando toneladas. E se você acha que o perigo era pouco, lá no topo da cadeia alimentar tinha um predador que era simplesmente aterrorizante, o urso de face curta. Era um bicho gigantesco, bem maior do que qualquer urso que existe hoje, e representava um perigo constante para todo mundo, incluindo os humanos, claro. E para a coisa ficar ainda mais bizarra, existiam animais como esse aí, o Xenorhinotherium. Ninguém até hoje sabe dizer com certeza para que servia essa abertura nasal esquisitíssima que ele tinha bem no meio dos olhos. É um dos grandes mistérios da nossa paleontologia. Tá? E aí, o que a gente faz com essa informação toda? Uma população imensa, sociedades super complexas, uma natureza que era manejada de forma inteligente, um passado com animais fantásticos. Por que saber de tudo isso importa hoje em dia? Bom, isso nos leva a uma última pergunta, que é para a gente ficar pensando. Sabendo agora que o Brasil não era uma terra vazia e primitiva, mas sim um continente cheio de nações, a história da conquista muda de figura, né? Talvez fatores que a gente nem pensa, como a falta de animais que dessem para domesticar por aqui, ou o fato de não ter existido um império unificador como o romano na Europa, talvez isso tenha sido decisivo. Então fica a pergunta no ar. Será que o que aconteceu foi uma questão de superioridade, ou foi no fim das contas uma questão de pura sorte e acaso? Fica aí a reflexão.